Olá, tudo bem com vocês? Boa noite. Eu sou a Débora, aluna de segunda licenciatura de História, e hoje eu estou aqui mais uma vez para conversar com vocês sobre a disciplina de História na perspectiva da educação inclusiva. E o que nós fazemos com isso, né? Muitas vezes quando isso é normal, porque nós estamos acostumados com as crianças ou jovens adultos típicos e não os atípicos, né? Os normais e não os que têm alguma deficiência. Então, muitas vezes é normal para um professor se perguntar: e agora o que eu vou fazer? Assim como um pai, quando recebe o diagnóstico de uma criança. Há sim o tempo para essa aceitação. E depois disso a gente segue o baile e vai, não é mesmo? E por isso nós estamos aqui para discutir. Olha só, tem hora que a minha língua está enrolando aqui, hein? Para discutir, para fomentar, para compartilhar sobre a educação inclusiva na perspectiva da disciplina de História. E neste dia de hoje, né, nesta aula de hoje, antes de eu continuar, que vai ser no último vídeo, eu quero abrir um parênteses bem grandão mesmo sobre esse desafio da educação inclusiva, de você ter um aluno inclusivo. Eu falo por mim, né? Como eu já citei no primeiro vídeo, eu sou deficiente física. Claro que talvez diante de outras deficiências, a minha deficiência é menor, é mínima. Mas sim, eu tenho uma deficiência. E quando nós nos colocamos no lugar, nós temos empatia, nós podemos talvez não sentir, mas o fato de você estar no lugar, ter empatia com uma pessoa que tem deficiência, talvez você vai entender um pouquinho do que ela sofre, como ela se sente, como às vezes é difícil estar em uma sala de aula. Antes de eu citar até as questões de disciplinas de adaptação, eu tenho que falar que muitas vezes essa criança, esse adulto não consegue nem chegar à escola. Antes de eu citar como no próximo vídeo eu vou falar sobre isso, como ocorre a adaptação de algumas atividades, eu tenho que falar um pouquinho de como essa criança vai chegar à escola, se não há acessibilidade, né? Muitas vezes não existe rampa, não existe elevador numa escola. E como a criança vai chegar até a escola? Como? Foi feita uma pesquisa e no Brasil menos de 10% das escolas não são adaptadas para receber esses alunos. Então veja a incoerência. Muitas vezes nós estamos pensando, eu mesmo citei algumas formas no outro vídeo de como nós podemos adaptar, fazer acontecer para receber essa criança, ou intelectual, ou um deficiente visual e outras crianças com outras deficiências. Mas se o local que se pretende estudar não é nem adaptado, como que vai chegar? Como essa criança vai chegar à escola? Então, a gente tem que pensar nos direitos, né? Como é possível fazer isso? Se não tem uma escada, se não tem uma adaptação apropriada para essa criança.
dia, a questão básica primeiro é garantir que esse aluno chegue a essa escola, né? Hoje, como eu citei, existe sim, a maioria das escolas não estão adaptadas, né? E nós percebemos que o quê? Professores, as pessoas ao redor estão acostumadas com a homogeneidade, né? Com o padrão e não com a diversidade. Se ensina a diversidade, mas não se aplica a diversidade. Olha que complicado isso. Muitas vezes há esse ensino sobre as diferenças, sobre a diversidade, mas isso não é aplicado. Então, eu acho que até antes da gente falar sobre inclusão, a gente tem que deixar de excluir. Esse é o processo. Estamos excluindo. Como queremos falar de diversidade se estamos excluindo? Como queremos falar de inclusão se estamos excluindo? Esse é um processo muito árduo, longo, que vem se enfrentando. Claro que nós já temos leis para que isso seja fomentado, realizado, mas ainda existe uma batalha muito grande a ser travada. Quando nós entendemos as características dessas pessoas, desses alunos, nós estamos incluindo, convivendo. E esse conviver é um ganho que vai sendo acrescido. E muitas vezes os outros alunos que não possuem deficiências, os chamados típicos, aprendem com os atípicos. E talvez esse contexto já construído de alguns tempos, algumas épocas, isso vem de conceito de pai, de mãe, né? Que a gente vai criando aquela coisa de, olha, você tá na rua, de repente você vê uma pessoa com deficiência, a criança comenta com os pais. O que é isso? Não fale sobre isso, por favor. Isso tem que mudar. Nós temos que explicar para outra criança. Aquela criança tem isso, tem aquilo, né? O amiguinho da escola tem isso, tem aquilo. Conviver com as diferenças. E claro que a criança tira muito melhor isso de letra do que nós adultos, porque a criança não tem esses rótulos que nós, quando crescemos, vamos criando, mas é muito legal ter esse tempo de explicação, de falar para a criança sobre aquele outro aluno, sobre a deficiência que ele tem. Claro que muitos pais às vezes chegam machucados, né? Chegam magoados numa escola, chegam até com blindados, porque eles já sofreram tanto em busca de tantas escolas que talvez disseram não à sua criança. E quando ele chega numa escola que diz sim, muitas vezes esse pai, essa mãe está desacreditado. Esse adulto responsável pela sua criança acaba ficando desacreditado. Mas é importante sim os pais buscarem os seus direitos, as leis que temos e também conversar com a escola, né? Eu acho que às vezes um bate-papo mais aberto vai
ser feita uma construção que vai ajudar esse aluno que possui uma deficiência. Sim, sempre tem que ser pensado qual é a deficiência dessa criança, a característica e suas habilidades. Talvez deixar um pouquinho de lado o olhar sobre a deficiência e pensar na habilidade que essa criança tem, que aí talvez seja o pulo do gato que fará a diferença. Eu espero que você tenha gostado. Não tinha como eu fazer continuar falando se eu não fizesse essa abertura para que nós pudéssemos mudar realmente o nosso olhar, né? Muitas vezes nós temos um olhar de piedade, um olhar em que nós colocamos o capacitismo, achando que aquela pessoa com determinada deficiência ela não pode aprender, ela não pode estudar. Nossa, ela nunca vai conseguir. Isso é capacitismo, um termo muito utilizado quando nós colocamos o quê? Quando a pessoa coloca no outro que ele não é capaz, que ele não pode, essa discriminação. Então, a gente deve talvez repensar alguns conceitos e pensar nessa diversidade que temos e que muitas pessoas, sim, elas podem, talvez com as suas limitações, diferente de uma pessoa atípica. O atípico vai conseguir um ganho talvez menor, mas que para ele vai ser um ganho enorme. Para isso, nós temos que mudar os nossos conceitos e muitas vezes os valores. Enxergar naquela criança, naquele aluno que veio para a sua disciplina, para a sua aula, qual é o ganho que ele vai ter. Talvez não seja o mesmo ganho do aluno típico, mas se ele ganhar isso aqui, já é um ganho enorme. Ele vai chegar em casa falando para os seus pais: olha, eu consegui isso, eu consegui aquilo. Claro que para isso tem que ter um preparo dos professores. Quem disse que seria fácil? Mas eu acho que a recompensa ao ver aquele aluno que tenha aprendido talvez uma frase, que tenha conseguido falar, quem descobriu o Brasil, que tenha talvez a sua maneira falar sobre as pirâmides do Egito, já é um ganho. Basta você acreditar, basta você mudar o seu olhar para essa nova fase que estamos vivendo. Incluir é preciso. Eu sou a Débora, aluna do curso de segunda licenciatura de História. Espero que você tenha gostado. Não esqueça de deixar os seus comentários. Isso é muito importante, faz parte do meu estágio e espero que juntos nós possamos compartilhar o conhecimento. Até breve, até o nosso último vídeo. Espero que você tenha gostado e vamos trocar sim informações, né? Pessoas ao nosso redor possuem deficiência, muitas nascem deficientes, outras, ao longo do tempo, por algum motivo, podem se tornar deficientes. E nós, o que vamos fazer com isso? Te aguardo no próximo vídeo. Uma boa noite e até mais!